No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. Você sabe que a unicidade de Deus, ela não se resolve em 1, 2 versículos, né? Ou 1, 2 palavras. É a mensagem do nome. É importante nós nos debruçarmos sobre ela, examinarmos a fundo essa doutrina, a doutrina bíblica, né? Até porque o Senhor Jesus fala que nós devemos examinar as Escrituras, porque nelas contém vida eterna, elas testificam do Senhor Jesus. As Escrituras testificam do Senhor Jesus, dão testemunho dele. E que testemunho é esse? Vou dar aqui um testemunho para você. Diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha que coisa preciosa, que preciosidade falam as Escrituras acerca do Senhor Jesus. É dele que está falando, ó. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Fato. Isso aqui é um fato, isso aqui é uma preciosidade, uma das pérolas das Escrituras. As pessoas passam os olhos neste versículo, para lá e para cá, tem de có e salteado, mas não param para analisar a profundidade deste único versículo que realmente traz muitas informações. Está lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 1, verso 10. Quer dizer, ele estava no mundo. Ele estava no mundo. E o detalhe que diz aqui, que o mundo foi feito por ele. Por ele, não por eles. Porque aqui vem a teologia dizer que ele estava junto com mais alguém fazendo o mundo. Aqui diz que o mundo foi feito por ele. O mundo não o conheceu. E aí fala o meu pai na fé com muita verdade, que ele diz que os animais, em muitos casos, estão bem mais adiantados no conhecimento de Deus do que muitas pessoas. A Bíblia fala isso. Isaías fala isso no capítulo 1 do seu livro. Então veja, aqui é um fato. Aqui fecha a questão. Eu escrevi um livro, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, e nós falamos deste assunto aqui. Nós falamos do Evangelho de João. Logo no começo do livro, logo no início do livro, nós falamos que João transporta, ele faz uma associação com Gênesis aqui. Aqui nós vemos a Gênesis. Aqui João, ele entra a fundo no Gênesis, explicando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, a palavra estava com Deus. Quem falava, quem criava, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Bom, ele vem falando de criacionismo aqui com profundidade, mostrando que o Cristo é aquele que estava lá em Gênesis falando. Quando ele vai dizer mais à frente no próprio capítulo, e o verbo se fez carne, ou seja, e a palavra, aquela voz que você ouvia lá falando, criando todas as coisas, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E aí ele compara, né? Faz uma comparação. E aí precisamos entender os idiomas bíblicos. E vimos a sua glória como comparação, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, é muito profundo, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele. Que mundo? O mundo. Todas as coisas. Tudo que a gente entende por mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. E segue não conhecendo até o dia de hoje. Se você parar para analisar o Evangelho de Mateus, quando ele fala do momento, quando ele fala da cruz, dos fenômenos que acontecem na cruz,
Você duvida que aquele que estava aqui no mundo foi ele, aquele que estava aqui na terra foi ele que fez o mundo? Pois é, quando estava na cruz, que deu o último brado, a Bíblia diz, o Evangelho de Mateus principalmente, traz riqueza de detalhe, diz que o véu do templo se rasgou, houve trevas na terra, o sol, a natureza, gemeu quando o seu Criador estava lá no madeiro. O sol perdeu o seu brilho, as pedras rolaram, houve um terremoto violento, a natureza toda gemendo, porque ali estava o seu Criador. O sol perdeu o seu brilho, a natureza estava dizendo, olha aqui, tá, o que vocês estão fazendo com o meu Criador? Mas o mundo não conheceu, as pessoas não conheceram, o homem não conheceu. Mas sabe o que é mais importante disso tudo? Você que me acompanha nesta manhã, verso 12, aí mesmo de João 1, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você que está me ouvindo aí, você que recebeu esse áudio, você que me acompanha no YouTube, aos que creem no seu nome, você tem a oportunidade de recebê-lo. Você tem a oportunidade de crer nele como o único Deus verdadeiro. Você tem essa chance de receber o seu nome através das águas do batismo. Por isso que os discípulos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, Atos 8, Atos capítulo 10, Atos capítulo 19, Atos capítulo 22. Todos que receberam, deu-lhes o poder, um poder extraordinário de ser feitos filhos de Deus. Esse é o poder que você deve buscar. Não o poder de ter riquezas, de ter poder aquisitivo, poder político. Quantos buscam por poder nesse mundo? Quantos buscam ser honrados em seus cargos eclesiásticos, ser reconhecido pelo seu pastor e ser diácono e ser evangelista, e ser pastor, bispo, apóstolo, não, mas tem um poder que você não pode abrir mão. É o poder de ser feito filho de Deus, mas apenas aqueles que o receberem, aqueles que não se escandalizam. Jesus não pode ser Deus, não pode por causa disso, por causa daquilo, outro ele nunca é, diz que não é. E aí você não o recebe como tal. E aí você não aceita a sua divindade, a sua soberania. Você não aceita, você não recebe. Aí você não recebe esse poder de ser feito filho de Deus, esse título honroso de ser feito filho de Deus. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais o seu carinho, da sua audiência. Ore por mim. Obrigado. Até amanhã. Que Deus abençoe. Graça e paz. Minuto da Unicidade.